Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui é a Débora mais uma vez com vocês, que a paz do Senhor esteja com cada um. Hoje vamos ler os capítulos 13 e 14 de 1 Samuel. Esses capítulos nos mostram a importância da obediência a Deus e as consequências de nossas escolhas. Então, meu querido, pegue a Bíblia e vamos começar. Que esta leitura possa trazer a cada um de vocês um novo entendimento e uma conexão mais profunda com o nosso Deus. Amém? Vamos à nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 13. A guerra contra os filisteus. Versículo 1. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Miquimás e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados, eram mais ou menos 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual, e o outro seguiu rumo a Bet-Horon, e o terceiro na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim, o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças.
Por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões, de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada e nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é quem tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Miquimás. Capítulo 14. A vitória de Jonatas. Versículo 1. Um dia, Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: "Vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfiladeiro." Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava um manto sacerdotal era Aías, filho de Aitube e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia 2 grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozez e a outra de Senê. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra no lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: "Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos." O rapaz respondeu: "Faça o que achar melhor. Eu estou com o Senhor." "Muito bem", respondeu Jonatas. "Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós o obedeceremos. Mas, se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor Deus nos deu a vitória." Aí os 2 deixaram que os filisteus os vissem, e estes disseram: "Vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos." Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: "Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês." Jonatas disse ao rapaz: "Siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus." Ele subiu engatinhando e o rapaz seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Versículo 16. A derrota dos filisteus. Os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: "Contem os nossos soldados e vejam quem está faltando." Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saul disse a Aías, o sacerdote: "Traga aqui a arca da aliança." Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: "Você não precisa mais consultar o Senhor." Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus.
Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Versículo 24. Depois da batalha. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito este juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo. Por isso, estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel, e logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome. Por que o seu pai nos ameaçou dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado? Então Jonatas respondeu: o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como eu estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram a carne com o sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição. Rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus comendo carne com sangue. Por isso, naquele dia, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. Versículo 36. O povo salva Jonatas. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia, Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Senhor Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: façam um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas. E eu estou aqui, pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto.
disse Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca. Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nem um fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Versículo 47. O reinado e a família de Saul. Depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zob e os filisteus. E em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas, e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era o seu primeiro primo, Abner, filho do seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus, e sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava ao seu exército. Muito bem, concluímos aqui a leitura dos capítulos 13 e 14 de 1 Samuel. No capítulo 13, percebemos ali a história nos mostrando o rei Saul em um momento de grande pressão e também de medo. Ele vê o seu exército sendo dispersado e, na ausência do profeta Samuel, ele decide tomar a iniciativa e oferecer ele mesmo sacrifício a Deus. E o que isso nos leva a refletir? Nos leva a refletir sobre a importância da paciência e da obediência. Saul agiu por impulso, por medo, e não esperou pelo tempo de Deus. Isso nos ensina que, mesmo que nas situações mais difíceis, devemos confiar em Deus e esperar pelo seu tempo, pois Ele, querido, sempre sabe o que é melhor para nós. Já no capítulo 14, vemos a história de Jonatas, filho de Saul, que, ao contrário do pai, demonstra uma fé inabalável em Deus. Mesmo diante de um exército inimigo muito maior, Jonatas decide atacar, confiando que Deus lhe daria a vitória. E é exatamente isso que acontece. Aqui, a lição é sobre a confiança total em Deus. Jonatas nos mostra que quando colocamos nossa fé em Deus e confiamos nele para nos guiar, podemos, sim, superar qualquer desafio. Eu espero que essas reflexões te ajudem na sua conversa com Deus, no seu relacionamento com Deus. Que Ele continue abençoando a sua vida e que você tenha um lindo dia e abençoado em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe.